Final de jogo no Allianz, 2-0 Palmeiras. Um jogo que não foi muito técnico, não foi um jogo muito bonito de assistir, mas é um jogo que garantiu mais uma vitória pra gente, manteve a invencibilidade, primeiro na classificação geral, isso vai garantir que a gente decida sempre em casa, se terminar a fase de grupos assim. E só elogios hoje, pessoal. O Palmeiras, mais uma vez, é decisivo. Mais uma vez, com o Rony, né? O Rony é aquele cara que é muito criticado, ele faz umas jogadas meio loucas, mas ele sempre acha o golzinho dele, galera. E eu acho que um pouco do jogador é isso. A gente tem que levar isso em consideração. Ele não é tão técnico quanto um Dudu, quanto um Giovani, só que ele é mais decisivo que todo mundo. E é assim desde 2020. Então, mais uma vez ele prova que segue sendo aquele Rony que a gente vai precisar no decorrer da temporada. Os gols do jogo foi um aos 13 minutos, logo no começo da partida, do próprio Rony, e o segundo gol do jogo foi nos acréscimos do segundo tempo, do Breno Lopes, com assistência do Rony. Veja bem, olha como esse jogador ele é participativo. Cada vez mais a gente vê o porquê do Abel falar que ama o Rony. É isso, galera. Ele realmente é decisivo e o Abel achou o esquema tático que faz esse cara funcionar. Eu queria fazer também uma menção a um jogador, que é o Gabriel Menino. Hoje o Gabriel Menino tomou conta do meio-campo, galera. O Gabriel Menino foi incisivo, driblou, criou jogadas, não fez o gol, não deu assistência, mas o jogador da posição do Gabriel Menino nem sempre vai fazer um gol e nem sempre vai dar uma assistência. Só que ele precisa ser participativo para que jogadores como o Rony tenham oportunidade de conseguirem criar as jogadas. O Dudu, o Rony, o Endrick. Então, eu queria fazer essa menção honrosa pro Gabriel Menino. Ele tá numa crescente, não é o primeiro vídeo que eu falo dele. Ele tem subido tecnicamente, ele tem se mostrado mais voluntarioso, ele melhorou fisicamente. Você vê que ele tá nítido que ele perdeu peso, que ele tá bem, né? Então eu queria fazer essa menção a ele. Gostei da partida como um todo, achei que o Palmeiras ele foi um pouco prejudicado com os critérios que a arbitragem adotou, mas assim, eu não vejo como má fé nem nada, eu só achei o árbitro perdido, até porque tivemos um lance que o Rony poderia ter sido expulso. Eu falo que do critério da arbitragem porque no começo do jogo, se a gente pegar o primeiro tempo todo, fazer um paralelo até o segundo, no começo do jogo, o árbitro apitava tudo que era falta. Qualquer encostão, falta. O jogador tropeçou, falta. Espirrou, falta. Olhou fake, falta. Beleza. Isso foi até mais ou menos 30 minutos do primeiro tempo. Depois ele quis mudar o critério dele para deixar o jogo ficar mais corrido. E nisso de ficar mais corrido, ele não acertava, porque, por exemplo, a gente teve lances que os jogadores eles ficavam pilhados por deixar o lance correr. O exemplo, claro, na minha opinião, foi o lance do Endrick, que foi um lance no meio de campo, que o Gabriel Menino fica naquele agarra-agarra com o jogador do Red Bull. O juiz não marca a falta para nenhum dos lados, não para a jogada. Era uma jogada que, na minha opinião, ele tinha que parar, porque não tinha vantagem, não tinha o porquê deixar aquela jogada prosseguir. O Endrick, que já tá nervoso por não conseguir o seu gol ainda. É um garoto de 16 anos. Pô, hormônios à flor da pele, sangue subiu na cabeça, ele vai lá e me acerta um carrinho que ele não foi expulso no carrinho que ele deu porque ele pegou a bola, mas foi um jogo extremamente perigoso. E tudo por conta da animosidade que se criou na partida. Então, eu acho que esse árbitro ele foi totalmente sem critério. E isso foi um lance que, na minha opinião, acabou prejudicando o Palmeiras, porque o jogador fica nervoso, perde a cabeça, claro, não é justificativo, o jogador não pode perder a cabeça, que o Endrick aprenda isso, mas aconteceu. E um lance que, por exemplo, o Palmeiras foi beneficiado. O Rony, na minha opinião, no segundo tempo, ele merecia um cartão vermelho. O VAR chamou, inclusive. Na minha opinião, ele cai, ele deixa a perna no jogador do Red Bull Bragantino, e mesmo assim, o árbitro de vídeo chama,
só que o árbitro de campo interpreta de maneira diferente. Então eu achei que a arbitragem foi muito bagunçada, sem critério algum, não teve controle da partida em momento nenhum, e isso prejudicou os dois times. Não foi um jogo bacana nesse sentido. Pontos negativos que eu queria destacar no Palmeiras, não são muitos, viu galera? Não são muitos. Eu só queria destacar que hoje o Piquerez foi muito abaixo, estava totalmente perdido na marcação, não apoiou na construção de jogadas. O Marcos Rocha, a mesma coisa, totalmente perdido, não conseguiu apoiar. Logo no começo do jogo, o Marcos Rocha tomou uma caneta. Aliás, foi o Gabriel Menino, perdão. E o Rocha ele ficou muito perdido, na minha opinião, o Piquerez também. Eu acho que esses jogadores eles precisam se acertar, porque as laterais são cruciais nos jogos do Palmeiras. E hoje a gente pegou um ataque fraco. Ah, mas tem o Arthur. Gente, o ataque do Bragantino é fraco. O ataque do Bragantino é o terceiro pior ataque do Campeonato Paulista. Tá? Só que no decorrer do ano, até no decorrer do próprio Campeonato Paulista, a gente vai pegar ataques mais fortes. Principalmente no mata-mata. Então, esses caras têm que estar ligados, porque não pode dar a bobeira que deram hoje contra o Bragantino, porque se a gente der a mesma bobeira contra um time que tem jogador de qualidade maior, a gente vai tomar na cabeça, tá? Esse é o destaque negativo dos titulares. E o destaque negativo dos reservas, galera, é o que a gente sabe. É o que a gente já está acostumado. É cansativo ficar falando disso aqui no canal. A gente fala todo dia, mas não muda, que é a questão do banco tá muito abaixo. Quando sai o Gabriel Menino para a entrada do Jailson, acabou. Palmeiras morre. Palmeiras para de criar. Palmeiras morre tecnicamente, acabou o meio campo, não marca mais e fica aquele ataque contra a defesa. Hoje deu certo. Palmeiras achou um segundo gol com o Breno Lopes, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, Palmeiras precisa, mais uma vez, volto a dizer, Palmeiras precisa reforçar, precisamos de um volante, precisamos de um jogador para o lugar do Veiga. Hoje o Veiga não estava muito bem, mas aí depois entra o Tabata e você fala, putz, tirou o Veiga, entendeu? A gente pede por substituição, às vezes, de algum jogador, mas quando coloca o substituto, a gente fala, meu Deus, o que tava melhor. E é isso. É a reclamação, acho que de 90% dos palmeirenses. Precisamos de contratação. E no tocante à contratação, pessoal, eu queria falar de uma especulação que teve. É rápido, eu não vou estender isso no vídeo. Esse não vai ser nem capa do vídeo, porque eu não gosto de trazer para o canal só especulação. Porque parece que eu tô fazendo você que está me assistindo de otário. E eu não gosto de fazer as pessoas de otário. Ainda mais porque, esse de novembro para cá, olha quantos nomes foram especulados no Palmeiras por diversos jornalistas. Nicola, Fabrício Romano, que esse aí até um pouquinho mais assertivo. Pô, e Band noticia, e Globo noticia, e ESPN não sei o quê. E só nome furada, nunca se concretiza ninguém. Então eu não gosto de ficar falando disso, porque é cansativo. A gente fala e parece que a gente tá enganando você que tá assistindo. É triste, cara. Mas vamos lá, vamos só deixar a especulação do Andrei, porque parece que tem um fundo de verdade. Então eu só queria comentar a minha opinião. A contratação do Andrei, o Andrei é um jovem jogador, 18 anos, aparenta ser um bom jogador, mas a gente não sabe, tá? Eu já falei isso num shortzinho que a gente fez lá atrás, quando foi especulado o Andrei no Chelsea pela primeira vez. Só que, na minha opinião, gente, o Andrei é um jogador de 18 anos, totalmente cru. E a mídia tá tratando ele como se ele fosse um jogador que chegaria para resolver os problemas do Palmeiras. Não chega, gente. O Andrei é um jogador que tem potencial, mas ele tem um problema. Ele só jogou Série B no Vasco. Então, calma. Vamos com calma, porque a gente já teve exemplos de jogador que jogaram Série B, se destacaram, né, Navarro? A gente já teve esse exemplo desse tipo de jogador que não performa. Então, vamos com calma. Não sei até que ponto é verdade isso tudo. Tem a questão do Mundial do meio do ano. Pode ser que ele venha, pode ser que ele fique até agosto, pode ser que ele não venha. Isso aí
sinceramente, pouco me importa, até porque, como eu falei, não é o cara que vai resolver os problemas do Palmeiras. Não é. A gente não pode jogar a responsabilidade de uma temporada em um jogador de 18 anos que até hoje só fez uma Série B pelo Vasco. E o Vasco não fez uma grande Série B ano passado, diga-se de passagem, como parafraseando o Neto, né? Diga-se de passagem. Então, vamos com calma, é um garoto com potencial, mas é uma promessa, e promessa por promessa a gente também tem um monte aqui. Vou seguir essa linha. Eu acho que promessa por promessa, eu prefiro que invista na promessa daqui. Porque aqui a gente valoriza um jogador que tá aqui. Se o jogador valorizar, o Palmeiras ganha mais. Em vez, na minha opinião, de ir atrás de um Andrei, a gente poderia investir num Pedro Lima. Pô, vamos botar o Pedro Lima, vamos colocar o Fabinho, vamos dar minutagem para ele, vamos parar de insistir no Jailson. Eu prefiro que faça isso do que pegue um empréstimo meio... que pode ser que o cara fique até agosto. Cara, é uma bagunça. Então, só para encerrar isso aqui, não gosto desse tipo de vídeo, não gosto de falar sobre esse tipo de especulação, e eu só vou voltar a falar desse cara se confirmar. Se não confirmar, eu não vou falar desse cara, porque é cansativo, tá? Eu já falei cansativo várias vezes, mas é porque eu tô muito cansado desse tipo de notícia. Tá certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. No carnaval, como eu falei, a gente não teve vídeo porque não teve jogo. E vídeo por vídeo eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer o que eu gosto com conteúdo. Tá certo, galera? Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, isso ajuda bastante a gente. E é isso. Valeu, galera. Avante palestra e fui!